A paz a todos os irmãos e irmãs que estão nos assistindo. Nós estamos iniciando hoje, na verdade estamos dando continuidade, ao estudo panorâmico do Velho Testamento. Nós já terminamos o livro de Malaquias de forma presencial e agora, devido à pandemia, nós vamos estar dando continuidade de forma virtual. E hoje nós vamos estar trabalhando dentro do período interbíblico, que são aqueles 400 anos que fica entre Malaquias e o livro de Marcos ou Mateus, ou um dos primeiros evangelhos, mas para se localizar melhor, entre Malaquias e a chegada do profeta João Batista. Então, irmãos, esse período, ele é um período muito importante, porque às vezes se fala pouco dele, mas ele nos ajuda muito na compreensão, principalmente das verdades, da teologia e das práticas que nós percebemos ali no Novo Testamento. Então nós vamos gastar algumas aulas para isso, e eu espero que nós tenhamos um bom aproveitamento com relação a esse estudo, tá? Então, como nós já falamos, nós vamos estar trabalhando em cima desse período interbíblico, que também é chamado de período intertestamentário. Interbíblico porque está entre o Velho e o Novo Testamento, entre Malaquias e Mateus, e intertestamentário porque está entre os testamentos, que é o Velho Testamento, ou Primeira Aliança, e o Novo Testamento. Esse período também é chamado de período silencioso, ou silêncio de Deus, tá? Eu não acho essa expressão muito adequada, porque no livro de Jó, lá no capítulo 30, versículo 33, 14 a 16... o Eliú, que era um dos amigos de Jó, ele fala que Deus sempre fala, uma hora de uma maneira, uma hora de outra. Uma hora Deus fala por sonho, uma hora Deus fala por revelação, por visão, mas Deus não deixa de falar. Então falar que esse período de 400 anos é um período de silêncio de Deus, dá-se a entender que Deus ficou calado e deixou todo mundo ao léu sem saber, sem ter direção. Mesmo porque quando entrou esse período de silêncio profético, vamos dizer assim, não apareceu nenhum profeta de vulto como Isaías, como Jeremias. Tudo que já tinha sido falado, o povo já tinha conhecimento. Então não tinha por que dizer que Deus não estava falando. É a mesma coisa de nós dissermos hoje que não tem mais Paulo, não tem mais Pedro, então nós estamos vivendo no silêncio de Deus. Não, nós temos as Escrituras, então as Escrituras nada mais é do que Deus falando todo o tempo aos nossos corações. E esse período de 400 anos, esse período intertestamentário que nós estamos falando, ele está localizado historicamente exatamente aonde? Qual é o seu lugar na história? Qual é o seu lapso temporal? Ele começa esse período na metade do Império Persa, do Império Medo-Persa, e ele vai terminar ali no nascimento, praticamente, ou não diria no nascimento, mas no início do ministério do profeta João Batista. Então é mais ou menos localizado nesse período, que dá aproximadamente 400 anos. E é importante, irmãos, a gente falar sobre esse período, apesar que nós vamos falar muito hoje de história, vamos falar muito de datas, e eventos que nós às vezes não encontramos nas Escrituras, pelo menos nos livros canônicos. Nós vamos até estar usando alguns livros apócrifos, chamado apócrifo por nós protestantes, porém deuterocanônicos pelos católicos, para que nos ajude a entender esse período também, principalmente o livro de 1º e 2º Macabeus. Mas é importante a gente estudar esse período, porque fica muito claro que Deus controla a história. Deus, ele controla a história. Deus não está isento ao que está acontecendo. Hoje nós estamos passando por um período difícil, um período de pandemia. Muitas vezes nós não entendemos o que realmente está acontecendo. Existem muitas perguntas sem respostas, uma série de coisas. E a gente cai até na tentação de dizer, poxa, mas onde está Deus? A gente não consegue entender o que está acontecendo, a ciência não explica, faz assim, usa máscara, é questão política, por que não tem vacina? Então, muitas coisas nós não entendemos nesse primeiro momento. É como se a gente estivesse num cinema, Vamos lá num cinema. Então, o cinema tem uma grande tela. Se você encostar o seu nariz na tela de um cinema, você não vai conseguir assistir nada. Simplesmente você não vai conseguir assistir, porque você está muito próximo da imagem.
do que está acontecendo ali. Mas a partir do momento que você vai se afastando da tela, a visão vai ficando mais nítida, você vai conseguindo perceber melhor as coisas. Então, muita coisa que nós estamos passando hoje, por exemplo, usando o exemplo da nossa pandemia, hoje talvez a gente está com o nariz muito encostado na tela, não está dando para a gente perceber, mas com o tempo, com os anos, à medida que essas coisas vão se afastando, a gente vai tendo uma interpretação melhor. Isso não se faz diferente com relação aos eventos bíblicos. Quando as pessoas estavam vivendo o evento ali, passando pela situação, eles talvez não percebessem, mas com o tempo as coisas foram se clareando. E dentro desse período interbíblico, intertestamentário, ou silêncio de Deus, como muitas pessoas gostam de chamar, o livro de Daniel nos ajuda muito, principalmente nas suas profecias. Só um detalhe, uma curiosidade, tem muitos irmãos que usam, os que têm as Bíblias mais antigas, né? Eles têm aquelas 4 folhas em branco, né? Então eles acham que dizem que aquelas 4 folhas em branco representam os 400 anos do período interbíblico, esse período aqui de silêncio profético, como nós já falamos. Mas isso não tem muito a ver. Aquilo ali é mais uma questão de edição e começou popularmente a ser usado dessa maneira. Mas isso é só uma curiosidade. Mas o livro de Daniel ele nos ajuda muito, irmãos, a compreender esse período interbíblico. E principalmente quando ele cita a questão das profecias. Então existem 3 profecias no livro de Daniel, especificamente, que elas estão interligadas. É a profecia do capítulo 2, que foi o sonho de Nabucodonosor. Ela está ligada ao capítulo 7, quando Daniel tem a visão daqueles 4 monstros, e daqueles 4 animais, né? E também essa profecia está ligada a Daniel capítulo 8, quando ele fala daquela visão que ele teve do carneiro de 2 chifres juntamente com aquele bode. Então, para se entender principalmente esse período, é necessário que nós liguemos essas 3 profecias, porque praticamente elas estão falando a mesma coisa, de forma diferente. Tá? Então, começando lá em Daniel capítulo 2, nós não vamos ler, talvez vamos ler um texto ou outro, por causa do tempo, né? Em Daniel capítulo 2 aparece a primeira profecia, que é a profecia do sonho de Nabucodonosor. Os irmãos lembram, está registrado lá em Daniel capítulo 2, nós vamos trabalhar em cima do 31 ao 45, mas o texto é maior. Praticamente o capítulo 2 de Daniel inteiro. Então, esse sonho de Nabucodonosor, ele teve um sonho e ficou perturbado com aquele sonho, aí perguntou para os sábios qual era a revelação daquele sonho, qual era o sentido daquele sonho que ele tinha tido. Aí os sábios perguntaram para Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia na época. Falou, conta o sonho para a gente que a gente dá a revelação para você. Aí ele falou, não, ele já devia estar acostumado a ser enganado pelos magos, pelos sábios. Falou, não vou contar o sonho para vocês vão inventar uma história qualquer aí, e eu não vou ter certeza se é isso mesmo o significado do meu sonho. Então é o seguinte, eu não vou contar o sonho, vocês vão me descobrir o sonho e ainda me dar a interpretação. Então isso logicamente foi um fato inusitado, nunca isso tinha acontecido, e os magos, os sábios da época ficaram perturbados, com medo, e ele deu uma sentença, é o seguinte, se vocês não me falarem um sonho e não me derem a interpretação, vocês todos vão morrer. Aí o comandante dele saiu espalhando a notícia, né, avisando para todo mundo, e aí chegou isso aos ouvidos de Daniel. Cedraque, Mesaque e Abednego, que eram judeus, que tinham sido levados como cativos na Babilônia após a queda de Jerusalém, ali 605 mais ou menos. Eles estavam lá, tinham até um lugar privilegiado, porque Daniel, Cedraque, Mesaque e Abednego eram nobres, então eles tinham um lugar privilegiado, e essa notícia chegou até Daniel, e Daniel falou, olha, comandante, pode falar para o rei Nabucodonosor para ele não fazer isso não, existe um Deus no céu que vai revelar o sonho que ele teve e dar a interpretação. E sendo dito isso, Daniel foi levado à presença de Nabucodonosor e ele realmente falou o sonho que o rei havia tido, sem ter contado para ninguém, e dando também a interpretação. Então, qual foi exatamente esse sonho de Nabucodonosor? Nabucodonosor teve um sonho de uma grande estátua. Tá? E nessa grande estátua, a cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata,
O ventre e o quadril era de bronze, as pernas dessa grande estátua era de ferro e o pé dessa estátua era ferro misturado com barro. Então Daniel falou: ó rei, esse foi o sonho que você teve. Aí só aí o rei já ficou espantado e admirado, que falou: não, realmente é os deuses que estão falando na boca desse rapaz. E ele falou: agora eu vou te dar a interpretação. A cabeça de ouro, ó rei, é tu mesmo. Babilônia, que sustenta toda a terra. Então a Babilônia é a cabeça de ouro. Só que neste sonho de Nabucodonosor, na revelação que Deus deu a Daniel no sonho de Nabucodonosor, ele não destaca, ele não identifica quem era o peito e o braço de prata, nem o ventre e o quadril. Hoje nós sabemos que o peito e o braço de prata dessa estátua representavam o Império Medo-Persa, e o ventre e os quadris representavam o Império Romano. Isso a gente pode ver nos outros sonhos que Daniel teve no capítulo 7 e no capítulo 8 do seu livro. Mas aqui, na interpretação que ele dá da grande estátua de Nabucodonosor, ele não fala a respeito disso. E os pés de ferro misturados com barro são acontecimentos futuros que a gente não vai entrar hoje, porque isso são coisas que ainda nem se cumpriram, e o nosso tema hoje é só esse período de 400 anos. Mas nós percebemos que na interpretação de Daniel do sonho de Nabucodonosor, ele enfatiza muito o reino babilônico, mas ele não fala quem era o peito e o braço de prata, e nem o quadril e o ventre de bronze, que se referia ao Império Medo-Persa, que ainda não estava ainda estabelecido, e nem o reino da Grécia. Por que talvez Daniel não tenha falado isso? Imagina, irmão, o Nabucodonosor era o grande senhor, né? Ele era o grande senhor da terra. É isso que Daniel falou: olha, depois de você, o Nabucodonosor, vai vir um império aí chamado Medo-Persa e vai dominar você. E depois vai vir o Império Grego. E essas nações já existiam. Não existiam com o poderio que vieram a ter depois, mas já existiam. Com certeza Nabucodonosor falou: ok, então vou matar no nascedouro, né? Vou matar lá no berço, antes de nascer. Quer dizer, isso é uma conclusão, provavelmente, por isso Daniel não tenha dado os nomes desse reino para Nabucodonosor. Mas só o fato dele ter lembrado o sonho, e só o fato dele ter interpretado, já era a prova que Deus que estava revelando aquilo para o rei. Mas quando nós vamos para Daniel 7, irmãos, capítulo 4, de 4 a 8, Daniel tem pessoalmente Daniel teve a sua visão, né? E ele teve a visão do quê? De 4 animais. Aí nós começamos a montar o quebra-cabeça melhor, as peças começam a se juntar melhor. Então ele fala que ele vê 4 animais, e um deles era um leão com asas, e isso se refere ao Império Babilônico. Era um leão com asas, depois ele ganhou a mente de um homem e tal. E depois ele tem a visão de um urso, que se refere ao Império Medo-Persa. Depois nós vamos ver por que nós podemos afirmar isso com segurança. E depois nessa mesma visão, ele tem a visão de um animal, que era um leopardo, que tinha 4 asas e 4 cabeças, que se refere ao Império Grego, que foi muito forte, muito dominador, e depois se dividiu em 4 partes, que seriam os 4 generais, né? que assumiram o império após a morte de Alexandre o Magno, ou Alexandre o Grande. E depois Daniel também tem uma visão de um animal terrível e apavorante, que praticamente é o Império Romano, ligado ao Império do Anticristo, que está relacionado àquele pé de ferro misturado com barro da estátua de Nabucodonosor. Então você vê que as profecias estão interligadas, então elas precisam ser lidas juntas, para que a gente tenha uma compreensão e um ganho melhor. Agora, na profecia de Daniel, capítulo 8, do versículo 3 até o versículo 8, esse aqui algumas coisas eu vou ter que ler, alguns textos para ficar mais claro. Ali Daniel tem uma visão de 2 animais. Ele tem a visão de um animal, de um carneiro com 2 chifres, que tinham tamanhos diferentes, que se refere ao Império Persa, que é o mesmo braço e peito de prata da estátua de Nabucodonosor, é o mesmo urso
do capítulo 7, e agora ele se refere a esse carneiro que tinha 2 chifres de tamanhos diferentes. Por que tamanho diferente? Porque eram 2 reinos, que era o reino persa e o reino dos medos. O reino dos medos era mais poderoso na época, e depois o Império Persa passou a se tornar mais forte, mas a princípio eles tinham tamanhos diferentes. O poderio dos medos era maior do que o dos persas, e depois com Alexandre o Grande, depois com Ciro e tudo mais, o Império Persa se tornou mais poderoso, mas sempre foi chamado de Império Medo-Persa, por isso 2 chifres, e eles eram dominadores, dominantes, dominaram boa parte da terra, se estenderam até a Índia e foram embora, e foram dominando, né? E o bode com o chifre, que está lá em Daniel capítulo 8, versículo de 3 a 8, esse bode que tinha um chifre, ele se refere a Alexandre o Grande, porque tinha um chifre só, e depois a profecia fala que esse chifre foi quebrado e nasceram 4 chifres no lugar. E esses 4 chifres que nasceram no lugar se refere aos 4 generais que assumiram o trono, assumiram o império, que o império foi dividido em 4 partes, e porque Alexandre o Grande não deixou herdeiro, quer dizer, ele tinha herdeiro, mas ele não assumiu o trono, e esses generais acabaram tomando posse. Mas vamos ver lá então, vamos ler lá em Daniel capítulo 8, versículo 3, o que é que diz? 8:3 de Daniel, que é uma das visões que ele teve. Então levantei o olhar e avistei diante de mim, em pé, junto ao rio, um carneiro com 2 chifres. Os 2 chifres eram longos, mas um era mais comprido do que o outro. Entretanto, o mais longo começou a se desenvolver algum tempo depois do outro. Então era um carneiro que tinha 2 chifres, que nós já falamos que é o Império Medo-Persa. Então vamos lá no mesmo capítulo 8 de Daniel, no versículo 20, está a interpretação desse animal. Então lá no 8:20 de Daniel está escrito assim: sendo assim, os 2 longos chifres que vistes crescerem na fronte do carneiro representam os reinos da Média, que é os medos, e da Pérsia. Então já nós sabemos que esse bode representa esse império, esse carneiro representa o Império Medo-Persa, que é o mesmo peitoral de prata e braços de prata da estátua de Nabucodonosor, e é o mesmo urso da visão de Daniel do capítulo 7. Aí depois ele fala, aí no versículo 4 do capítulo 8 de Daniel, diz assim: fiquei observando o carneiro enquanto ele avançava para o ocidente, que era no domínio, a oeste, depois para norte e para sul. Notei que nenhum outro animal conseguia resistir-lhe, quer dizer, nenhuma nação conseguia parar esse carneiro de 2 chifres, e ninguém era capaz de se livrar do seu poder. Ele, no entanto, podia fazer tudo o que desejava, e cada dia ficava mais forte. Então foi um império que durou aproximadamente 200 anos e foi de grande domínio. Aí no versículo 5 diz assim: enquanto eu fiquei refletindo sobre isso, de repente um bode, que nós já falamos que é o Império Grego, com um longo chifre entre os olhos, veio do ocidente e do oeste, e percorrendo, que no caso o ocidente aqui está se referindo à Macedônia, à Grécia, o ocidente do oeste, percorrendo toda a face da terra, mas sem tocar no chão. Por que percorrendo toda a face da terra sem tocar no chão? Porque o domínio grego foi um domínio muito rápido. Em 12 anos, melhor dizendo, Alexandre o Grande praticamente dominou toda a terra. Todo mundo conhecido dos persas, tudo já estava dominado em torno de 12 anos. E ele começou com 22 anos, isso aí, O que você estava fazendo quando você tinha 22 anos? Ele já estava dominando o mundo. E o seu pé não tocava no chão, para dizer a respeito da rapidez, porque lá no leopardo, que tinha 4 asas e 4 cabeças, imagina um leopardo, é um animal veloz e ainda de asa. Então, quer dizer, para mostrar, é um exagero, de linguagem, justamente para mostrar a rapidez do domínio desse império. Eu o vi atacar, o bode no caso, eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo com muita força e quebrar os seus chifres. O carneiro não conseguia reunir força, que é o Império Persa, para resistir-lhe, e o bode, que é o Império Grego, o jogou por terra e o pisoteou.
também não havia quem pudesse livrar o carneiro do poder e da cólera do bode. Agora vamos ver o que a Bíblia diz, quem é realmente esse bode. O carneiro nós já vimos que é o medo persa, e vamos ver quem é o bode. Então, lá em Daniel, capítulo 8, versículo, vamos ler o 21 e 22. Mas o bode peludo significa o rei da Grécia. Então está claro, o bode peludo é o rei da Grécia e está com certeza se referindo a Alexandre o Grande. O grande chifre que lhe nasceu entre os olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que se levantaram no lugar do que foi quebrado referem-se a 4 reinos que brotarão da mesma nação. Quer dizer, como nós falamos, o Império da Grécia foi dividido após a morte de Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande. Após a morte dele, o herdeiro dele, o filho dele, não ocupou o seu lugar. Então, o Império grego foi dividido em 4. Foi dividido por 4 entre 4 generais que eram generais da sua confiança, né? Os 4 chifres que se levantaram no lugar do que foi quebrado referem-se aos 4 reinos que brotarão da mesma nação, no caso da Grécia, mas não com o mesmo poder dele. Apesar de terem se levantado esses 4 generais, eles não tinham o mesmo carisma, a mesma força de Alexandre o Grande. Então nós vimos aqui, através da profecia de Daniel, que estão interligadas, né? A de Nabucodonosor, junto com as duas visões de Daniel, elas estão falando a respeito do mesmo assunto. E muito do que Daniel viu nesse período veio a se cumprir e acontecer dentro desse período interbíblico, ou seja, dentro desse período, desse intervalo, melhor dizendo, histórico, esse lapso histórico de 400 anos. Bom, então, continuando aqui, irmãos, esses 4 grandes impérios da história, o babilônico, o medo-persa, o império grego e o império romano, eles tiveram grande influência no mundo, logicamente, onde eles dominaram, mas principalmente dentro de Israel, ou seja, eles tiveram uma grande influência sobre o povo de Deus. Então Deus usou esse período da história para trabalhar algumas coisas dentro da nação de Israel, que era a nação eleita. Dentro da nação que é a nação eleita. Então, por que isso? Porque Deus, desde Abraão, irmãos, na verdade não desde Abraão, mas desde Adão, né, após a queda do homem, Deus vem preparando a humanidade para a vinda do Messias. Então, esses eventos históricos, eles nada mais estão fazendo do que preparando o terreno para que quando viesse a plenitude do tempo, para que quando viesse o Messias, o mundo estivesse preparado para recebê-lo. Vamos ler lá em Gálatas. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, que é um texto chave para nós entendermos tudo aquilo que nós estamos falando, inclusive com respeito à vinda do Senhor lá no primeiro século. Todavia, Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, essa expressão plenitude do tempo, o que significa plenitude? É quando a coisa se completa, quando a coisa se enche. Isso não significa que Jesus chegou numa época que na época do bem bom, estava tudo redondinho, tudo certinho, todo mundo esperando Jesus de roupa branca. Não é a plenitude dos tempos que se refere Paulo, é o momento ideal para que aquilo acontecesse. Jesus chegou num momento caótico da história. Talvez um momento menos propício para que ele viesse, mas era um momento que dentro do Kairós de Deus, dentro do tempo de Deus, era o tempo ideal para que o Messias viesse, para que o seu filho fosse enviado. Então, por isso, plenitude do tempo. Deus já tinha preparado a história de uma maneira, desde lá de Adão até João Batista, ele tinha feito todo um preparo através de palavra, através de pessoas que tinham sido levantadas, através de profecias, para que quando Jesus viesse, as coisas estivessem em ordem, dentro da ordem de Deus, para que ele pudesse ser minimamente compreendido. Então, por isso a vinda do Senhor Jesus de plenitude do tempo. Era o Kairós de Deus, era o tempo de Deus para que ele viesse.
Então é importante nós entendermos essa questão, porque muitas vezes a gente pensa que a história está solta. Por isso que é importante. Deus está na história. Deus ele está na história, Deus está controlando a história. Tá? Lá em Provérbios capítulo 21, versículo 1, diz que o coração do rei está na mão do Senhor e ele inclina para onde ele quer. Então Deus ele está controlando aqueles que acham que estão controlando as coisas, mas Deus está por trás de todas as lideranças, de todos os governos, controlando todas as situações à sua maneira, de forma até invisível, até imperceptível. Muitos desses grandes reis, Nabucodonosor jamais achou que ele estava sendo controlado por Deus. Daí, a se ver pelas suas atitudes, ele vai achar, não, eu sempre fiz do jeito que eu queria. Eu fiz do jeito que eu queria, mas agora a gente, bem distante da tela, vendo a distância, a gente percebe que Deus estava no controle. Tanto é que Deus chamou Nabucodonosor de meu servo. Tanto é que chamou Ciro, que era o rei da Pérsia, que pediu para o povo de Israel voltar para Israel, sair da Pérsia e voltar para Israel, chamou Ciro de meu ungido. E eram homens que praticamente não tinham nem aparentemente um afeto a Deus. Lá tinha alguns lapsos lá de adoração a Deus, mas não era uma coisa assim regular. Mas Deus usava esses homens. Deus usou todas as conquistas de Alexandre o Grande, mesmo no Império Romano. Deus sempre estava ali na história conduzindo as coisas, porque o coração do rei está na mão do Senhor e ele inclina para onde ele quer. Então, irmãos, mas esses povos, principalmente esses 4 reinos ao qual nós estamos nos referindo, eles tiveram uma grande influência sobre o povo de Israel, uma influência muito grande. Mas sobre essa influência, irmão, nós vamos falar na próxima aula, que vai começar daqui a pouquinho, mas vocês só vão ver na semana que vem. Que Deus abençoe a todos.